Vamos falar dos moinhos que existiam na freguesia das Quatro Ribeiras em grande número. Comparando com a dimensão e o número de habitantes que as Quatro Ribeiras tinha, o número de moinhos existentes era bastante grande. Há freguesias que também têm, por exemplo, a freguesia vizinha da Agualva, também tem uma grande quantidade, tinha aliás, e tem alguns exemplares ainda, de moinhos, mas são poucas mais as freguesias que tinham uma grande quantidade de moinhos como as Quatro Ribeiras tinha. Aqui, neste lugar onde nos encontramos, há um exemplar nas minhas costas que, portanto, servia de moinho e de residência ao mesmo tempo. À minha frente existe outro que já não é, portanto, propriamente um moinho, mas sim um bar e as instalações, portanto, que dão assistência à zona balnear. E vamos passar também para noutros pontos de reportagem, noutros moinhos, como seja o Canto dos Moinhos e outros onde possamos, portanto, mostrar. Nos finais da década de 60, existiam cerca de 13 exemplares a laborar na freguesia das Quatro Ribeiras. Destes 13, apenas 3 eram só moinhos. Aos outros 10, acrescia a funcionalidade de residência. Com o passar dos anos, ou melhor, com a evolução dos tempos, começaram a escassear os moleiros. Os que sobraram, inteligentemente, aproveitavam os moinhos vagos para nuns moerem o milho e nos outros moerem o trigo. Quanto antes, todos os que se encontravam ocupados, numas horas moíam o trigo e noutras moíam o milho, conforme as encomendas. Para isso, havia a operação de desviar o caudal da água para mudar a mó. Esta tarefa dificultava mais o trabalho do moleiro. A farinha era vendida também no moinho, pesada numa balança decimal. O movimento ensurdecedor das mós movimentadas pela água, ou movimentadas pela roda, que por sua vez também era movimentada pela água, faz recordar um passado tão perto, tão cheio de tudo e de nada, mas tão doce, como a doçura que adoçava o pão, ganho, amassado e cozido com o suor do rosto de quantos hoje sentem a saudade destes moinhos. O do tio António Sousa, o do tio Miguel, do tio Manuel do Canto, o da tia Frois e mais tarde de tantos outros. No moinho que se encontra à minha frente, na minha juventude, eu próprio cheguei a transportar taleios de milho lá de cima, descendo esta escadaria toda até aqui, e depois transportava esses taleios em farinha para depois serem distribuídos pelos clientes. Vamos mostrar o exemplar que se encontra então sim à minha frente, que neste momento serve, como já tinha dito anteriormente, serve de assistência à zona balnear, com os balneares e um bar. Este moinho, no início ainda há pequenas réplicas desse moinho, como seja, portanto, a calha que fazia movimentar a roda. Este moinho chegou a ser todo destruído pelo mar. E é claro que nunca mais foi reconstruído. Foi sim depois, portanto, conforme a arquitetura que ele tinha inicialmente, é que foi, portanto, construído, como já disse, este bar. Podem verificar, está tudo totalmente diferente. Nos anos em que na realidade este moinho moía,
havia apenas uma ponte rudimentar que a gente até, portanto, os próprios rapazes que vinham tomar banho para esta zona, ainda muito antes de ela estar como está hoje, tinham algum receio, medo de atravessar a ponte, porque eram apenas umas costaneiras existentes, mal pregadas, mal fixas, e havia, portanto, um certo medo em atravessar esta ponte. Mas era por esta ponte que passavam, portanto, muitos dos moleiros, ou então dos empregados, das pessoas que trabalhavam para esses moleiros, como eu, por exemplo, que cheguei, como já disse, que cheguei a transportar os taleios de milho. E então, portanto, não eram os degraus, como a gente pode ver aqui, construídos, portanto, já com certo cuidado em betão, mas eram sim calhas feitas em cantaria, que transportavam, portanto, a água e que iam fazer, portanto, movimentar a roda, que depois fazia mover a mó, como eu também já expliquei anteriormente, que fazia, portanto, moer o milho ou o trigo. Neste caso aqui, portanto, era apenas uma construção muito simples. A gente até, portanto, chamava-se o moinho, mas quase que se podia comparar, portanto, a um palheiro. Havia apenas, portanto, uma porta, uma janela mais pequena, isto hoje está tudo muito mais bem concebido, a arquitetura, portanto, a outra, porque este não era casa de moradia, era apenas só para moer. Como eu já disse no início, eram 13 moinhos a elaborar, mas só 3 aqui eram apenas moinhos. Os outros 10 serviam, portanto, de residência aos próprios moleiros. Nesta casa que está aqui atrás de nós, chegou, portanto, a albergar um casal e 4 filhos. Hoje, vendo, portanto, o que está ali, podemos quase achar impossível, mas a verdade, porque é do meu tempo e eu próprio pude constatar essa vivência. Aqui não poderei precisar bem a roda onde é que existia, se era deste lado, se era do outro lado. O que eu sei seguramente é que a porta do moinho ficava virada aqui para cima. São, portanto, outros, portanto, é claro que a localização era muito mais baixa do que esta e não havia, portanto, proteção, de maneira a que o mar veio um dia para aí acima e destruiu tudo completamente, que não deixou qualquer vestígio, nem rodas, nem mós, nem nada. Para quem conhece pessoas mais velhas do que eu e da minha idade, e outros até mais novos, que puderam, portanto, ver a roda de um moinho e a calha que, portanto, fazia chegar a água à roda para a movimentar e moer, como já se falou aqui há bocadinho, vê que hoje não há nada disto. Isto apenas foi, portanto, reconstituir um exemplar, mas de uma maneira mais simples, e evidentemente que até se compreende que não tenham ido ao pormenor da roda, porque a roda, se a gente puser água numa calha, não a vai movimentar com certeza, porque faltam os pormenores das bolsas de água que a faziam, portanto, rodar. E evidentemente que também está lá em cima, de onde termina a calha, e essa calha depois, quando acabava na cantaria, iniciava numa calha de madeira, que por sua vez depois subia e descia conforme aquilo que o moleiro achava que devia ser. Como podemos ver, portanto, neste resto de chão funcionava o moinho, onde havia a mó, movimentado pela roda, que moía o milho e o trigo. E então, no primeiro andar, aqui era, portanto, a residência. Esta casa era composta por uma cozinha, que seria, portanto, da parte da porta para cima, apenas com uma janela, e da porta para baixo seriam, portanto, o meio da casa, como se chamava naquele tempo. Hoje nós chamamos a sala ou o quarto de entrada. No tempo era
era portanto o meio da casa. E aqui para baixo, para esta janela, deviam ser, por exemplo, 2 quartos, que seria o quarto do casal e o quarto dos outros filhos. Como já disse inicialmente, esta casa chegou, portanto, a albergar um casal e 4 filhos, nos últimos anos da existência deste moinho a moer. You don't? It's because you were going down. Encontramos agora, existia, portanto, no tempo, estes 3 exemplares que estão às minhas costas a moer. Estes 3 moinhos eram moinhos e residência ao mesmo tempo. Depois que deixaram de moer, ficaram desativados por algum tempo e houve então quem os adquirisse para restaurar com a traça que eles tinham inicialmente e delas fazerem casas de veraneio. Aqui atrás este moinho foi todo ele restaurado para casa de veraneio, mas está tal e qual como era de antes. A roda que portanto, movimentava a moto era nas traseiras deste edifício. Aquele outro ali em cima, portanto, a roda era virada para este lado, o que desapareceu para dar lugar a outras instalações mais convenientes ao seu proprietário. Aquele moinho ali ao fundo, que está transformado hoje em casa de veraneio, tem a sua história, portanto foi adquirido pelo então Padre Câmara, um parte desta freguesia, que nas suas horas livres dedicava-se à agricultura e depois mais tarde, portanto, à atividade de moleiro. As pessoas que viviam com ele, portanto, punham o milho e o trigo, mas mais propriamente para o fim, o milho a moer, e ele depois então encarregava-se com um automóvel que tinha de distribuir a farinha pelos clientes, pelos seus clientes. Hoje está, portanto, um belíssimo exemplar, muito bem recuperado. Este espaço aqui está completamente transformado pelo betão, foi substituído, portanto, as cantarias, as pedras pelo betão, evidentemente para proteger, portanto, toda esta área, e muito bem, mas está completamente descaracterizado. Se bem que, pronto, o betão acabou por permitir, portanto, outra segurança às pessoas que circulam e até às pessoas que têm estas casas aqui neste lugar. Aqui, portanto, ao lado está mais um belo exemplar daquilo que eram, portanto, os moinhos nas 4 Ribeiras. Esta era uma área, ou melhor, ainda hoje é o lugar chamado do Canto dos Moinhos. E o Canto dos Moinhos precisamente porque havia aqui uma grande quantidade de moinhos, todos a funcionar. Este moinho que está aqui atrás era típico porque não era só moinho, como também servia de residência. E eu próprio cheguei, portanto, a conhecer os seus habitantes. Passava eu por aqui, a minha avó morava ali mais em cima, e eu passava por aqui e ainda cheguei a conhecer, portanto, o casal que habitava este moinho. Aqui ao lado, de onde desaguava, portanto, a roda, ficava ali sobre aquele lado. Aqui havia, portanto, um poço, digamos assim, onde haviam lavadores feitos em pedra e as pessoas vinham para aqui lavar a sua roupa, o que mais tarde depois vieram a construir umas pias que estão ali existentes. Este exemplar foi depois adquirido mais tarde por pessoas para restaurar e fazerem dele casa de veraneio,
o que depois também acabou por abandonarem e deixarem, portanto, degradado ao ponto em que o podemos ver. Curiosamente, ainda hoje existe, portanto, ali o pórtico de um dos moinhos, que era mesmo só moinho. Aquele não era residência, mas sim só moinho. Havia depois um outro mas em baixo, com o tempo e com as condições atmosféricas devastadoras, foram acabando com essas construções. Lá embaixo ainda existem, podemos ver ali de cima do mirador, ainda existem alguns exemplares e alguns vestígios do telhado ainda. Mas era aqui, de facto, que existia uma grande quantidade de moinhos. Para falar dos moinhos, sem falar do moleiro, seria, portanto, uma grande injustiça. O moleiro é considerado uma figura típica em várias localidades da Ilha Terceira, mas particularmente nesta freguesia das Quatro Ribeiras, onde este comentário sincero. Eram quase sempre homens sérios, de respeito, que se dedicavam à tarefa árdua de transformar os cereais em farinha e depois dividi-la em talegos feitos de pano branco ou de chita, sacas, desde a meia quarta até aos alqueires e depois distribuí-los pela freguesia e arredores. Eram homens, alguns sem formação escolar, mas sobrava-lhes a capacidade de lidarem gentilmente com aqueles que lhes encomendavam a farinha. Pois havia os que produziam os seus próprios cereais e só pagavam para os moer. E havia os que nada tinham, nem o privilégio de lhes ser entregue a farinha na sua residência. A necessidade obrigava-os a deslocarem-se ao moinho, a fim de adquirirem o precioso produto que, depois de transformado em pão, lhes saciava a fome. Umas vezes com dinheiro, outras vezes fiado, para pagarem quando lhes sobrassem os tostões. Trajavam da maneira mais simples, alguns descalços, depois as galochas, calças de cotim, camisa de linho, colete, jaqueta de pano da terra ou de algodão. Por fim, o que lhes conferia o tal ar de respeito, o chapéu ou barrete. A farinha era transportada numa carroça de simples fabrico artesanal, puxada por um boi, o ticrista, outros por uma mula ou por um burro. Aqui fica o registro de nomes de alguns moleiros naturais das Quatro Ribeiras. O ticrista, o José Machado Borges, o Tigé Borges, o Luís Machado Borges, o tio Luís Borges, Joaquim Machado Castro, o Jaquim Ribeirinha, José Ferreira Ormondo, o José Ferreira, Manuel Ferreira Ormondo, o Manuel Garonga, Armando Pacheco, o tio Armando e, por fim, o padre Manuel Pacheco Câmara, como há bocadinho tive a oportunidade de referir, que conseguiu conciliar a sua missão sacerdotal com a de moleiro. O que o distinguia dos outros era a calça preta, a camisa branca, o casaco preto e o sapato preto. Distribuía a farinha de automóvel em vez de carroça. A moradia, como já foi referido, destes 10 moinhos era também a moradia dos próprios moleiros e respectivas famílias. À medida que os moinhos iam sendo desativados, as moradias eram ocupadas por famílias que não tinham nenhum relacionamento com a atividade de moleiros. Até que, com o decorrer dos anos, foram abandonados completamente. Era impressionante como viviam as famílias, numerosas, em instalações exíguas e rudimentares, como se pode constatar através deste exemplar cuidadosamente recuperado. Este exemplar, eu refiro-me neste texto ao que está lá na zona balnear, que foi recuperado para mostrar cuidadosamente a quem por lá o queira visitar. As divisórias eram feitas através de frontais, construídos em madeira, que não ofereciam qualquer privacidade. Muitos deles nem tinham portas. Eram reposteiros ou cortinas de chita
que separavam o quarto de dormir do meio da casa e da cozinha. A entrada principal era feita pela porta da rua e por uma segunda porta nas traseiras, que lhe chamavam a porta do quintal, fechadas por uma tramela ou picaporte e ainda reforçadas por umas trancas em madeira, bem como as portadas das janelas. O último moleiro a habitar este moinho, esse tal exemplar a que me referi há pouco, que existe na zona balnear, foi Manuel Ferreira Ormonde, o Manuel Garonga, com a esposa e 4 filhos, que depois, já na década de 70, emigraram para o Canadá em busca da melhor vida.